caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? A esse Deus maravilhoso é que nós vamos celebrá-lo através desse culto. É um culto em que nós demonstramos a nossa confiança. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa rocha firme. Nele nós podemos nos amparar sempre. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, porque podemos falar contigo, podemos estar reunidos aqui para celebrarmos a tua pessoa, mas também, ó Deus, para demonstrarmos nossa confiança através dos pedidos aqui feitos, ó Pai, e também dos agradecimentos manifestados. Receba, ó Deus, o tempo que estaremos reunidos aqui em culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de louvor ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a cantar aí onde você estiver. Às vezes o desânimo bate, às vezes aquela frieza espiritual tenta nos assolar. Nesse momento que a gente precisa cantar mais. Cante aquilo que você crê. Isso vai te ajudar a vencer as dificuldades espirituais que muitas vezes estão afetando, estão querendo te derrubar. Então, cante ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Irmãos, nós vamos orar agora, tem um tempo aí de oração. Vamos lembrar de orar pelos enfermos da igreja, né? E também alguns pedidos que chegaram até nós e por isso a gente vai estar colocando diante do Senhor esses pedidos e também alguns agradecimentos. Então vamos ter esse tempo de intercessão uns pelos outros, né? Esse momento de oração em que nós pedimos e também nós agradecemos ao nosso Deus por alguma bênção recebida. Então, quero pedir que você me acompanhe nesse momento de oração.
Muito obrigado, Deus. Obrigado porque podemos falar contigo. Obrigado porque podemos estar reunidos em oração mais uma vez e podemos colocar diante de Ti, ó Deus, aquelas questões que muitas vezes nos afligem, muitas vezes nos incomodam, ou então nós estamos sofrendo junto com alguém que está passando por algum tipo de problema e por isso nós trazemos esses pedidos aqui. Ó Deus, venha abençoar a vida, Deus, da irmã Lurdinha, irmã Maria de Lourdes, mais conhecida como Lurdinha, ó Deus. Obrigado porque tu tens ajudado essa irmã na sua recuperação. Mas ela pede, ó Deus, pelos efeitos que ainda tem sentido da quimioterapia que fez. Ajude, ó Deus, a se recuperar brevemente disso. E também, ó Deus, eu quero pedir a Ti, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da irmã Amélia, juntamente com a irmã Maria de Lourdes. A irmã Maria de Lourdes pede por essa senhora, que é membro lá da Igreja Batista e Conselheiro Paulino, que também está lutando contra o câncer, ó Pai, um problema grave de saúde. Lembramos também de outros irmãos que estão enfermos e que precisam do Teu cuidado especial, ó Pai. Pela saúde da irmã Dora, da irmã Janaína, pela sua recuperação e preparo para a nova cirurgia, pela recuperação da irmã Marilda. Ó Deus, venha abençoar, ó Pai, essas irmãs. Senhor, nós também queremos manifestar gratidão, juntamente com o irmão Marcelo, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelo sustento que ele tem tido em todas as coisas vindo de Ti. Ó Pai, muito obrigado, porque nada tem faltado. Coloco a vida do Luiz Antônio em Tuas mãos, ó Pai, juntamente com a sua mãe, a irmã Márcia. Abençoe essa vida, ó Pai, nessa busca de emprego que ele está fazendo. E também, ó Deus, a sua vida espiritual venha transformar, agir de forma transformadora, ó Deus, nessa vida, para que ele possa se reconhecer pecador e necessitado da salvação que há em Cristo Jesus. A irmã Luzia pede pelos alunos quando retornarem às aulas, ó Deus, vai ser um tempo difícil de readaptação, não só para os professores e funcionários da escola, mas também para os alunos, ó Deus. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a inteligência, sabedoria que vem do alto para lidarmos, ó Deus, com tantas dificuldades, ó Pai. Eu venho colocar, ó Deus, a vida do Tiago em Tuas mãos. Ele pede por um emprego. Ajude, ó Deus, a encontrar esse trabalho. Ele está desempregado já há algum tempo, ó Deus. Abençoe para que ele possa, para que uma porta de emprego se abra para ele. Ele também pede pelo concurso que a irmã Viviane vai fazer. Ó Deus, que ela obtenha sucesso nesse concurso, ó Pai, e esse casal tenha condições de se manter e trocar os seus projetos familiares debaixo da Tua bênção. O irmão Leomar agradece pela saúde da irmã Josefina, pela sua recuperação. Ela está em fase de tratamento para fazer uma cirurgia, mas está em casa, sentindo bem. Todo o desenrolar foi dos fatos, dos acontecimentos, foi debaixo da Tua bênção. Ela conseguiu fazer bem os exames. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu manifestaste a Tua graça mais uma vez. Também peço pela vida do Heitor, filho do irmão Eliomar. Ajude, ó Deus, nos seus desafios pessoais, mas também ajude a encontrar o Senhor Jesus desde cedo, ó Pai, a entender a sua necessidade de Cristo, a compreender que essa vida sem Jesus não vale a pena. Senhor, eu quero compartilhar com a Sara do seu pedido, ó Deus, pela saúde dos seus avós e também, ó Deus, pelo seu cuidado com a família dela nesse tempo difícil, devido a algumas dificuldades que surgem, ó Pai. Tome, ó Deus, a Sara em Tuas mãos, abençoe, ó Deus, esse pedido que ela faz
pelos avós e pela sua família, ó Deus, venha cuidar de tudo, ó Deus, para a alegria nossa e também tranquilidade daquela irmã. A irmã Alcilene está pedindo pelo Marcos, ó Pai, situação grave de saúde, nós colocamos essa vida, de acordo com a irmã Marinete, ele entendeu que precisa de Cristo, entregou sua vida a Jesus. Abençoe, ó Deus, a sua saúde física, a sua saúde espiritual, ajude, ó Deus, nos exames, no médicos, nas consultas que ele vai fazer, ó Deus, no tratamento, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, esteja nos teus planos que ele ainda tenha muitos anos de vida debaixo da tua presença e assim servindo de testemunho da tua graça e da tua glória para tantos à sua volta. Também, ó Deus, nós pedimos pela irmã Dilma, ela viajou para estar com o seu pai durante esse restante de período de isolamento, ó Pai. Ela vai cuidar do seu pai, então pedimos, ó Deus, que tu abençoes essa tua serva e que tudo ocorra bem, que ela seja usada por ti para honrar o seu pai nesse tempo de dificuldade, ó Pai. A irmã Odilé agradece pela recuperação do pastor Francisco. Nós não o conhecemos, mas oramos por ele e graças a Deus as notícias são muito boas. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela forma maravilhosa como atuastes naquela vida e pela recuperação rápida que ele está tendo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso. Também colocamos diante de ti, ó Deus, a vida do irmão Elias, o pai da irmã Elisete. Ele está tendo problemas na sua saúde referente a descontrole, de pressão. Ó Senhor, vem abençoar, vem ajudar, ó Deus. Ele não está podendo ser atendido de forma adequada devido à doença do seu médico. Ó Deus, vem abençoar para que de alguma forma nada falte a esse irmão e esse controle da sua pressão arterial possa ser feito, ó Deus. A irmã Carol pediu pelo Igor, ajude o Igor que teve um acidente, ó Deus, e está em estado grave. Tome, ó Deus, essa vida, ó Pai, livra-o, ó Pai, se for assim, da tua vontade, Deus. Ajude, ó Pai, esse homem, essa pessoa, Deus, nesse período tão difícil. Lembramos também do pedido da irmã Genaína, que pediu pela sua mãe, que teve um problema no pé, parece que quebrou o pé, e ela está em tratamento com gesso, e se for o caso, se não resolver, vai precisar operar. Ó Deus, venha cuidar, venha ajudar essa senhora, quem sabe trazendo um pouco da compreensão da necessidade de colocar sua vida em ordem, de colocar e se entregar sua vida a Cristo, de não atender aos apelos do mundo, ó Pai. Tome essa vida em tuas mãos, salve, ó Deus. Salve essa vida, ó Pai. Salve essa vida da condenação do pecado, mas salve essa vida dela mesma, ó Pai, pelas práticas erradas que muitas vezes têm provocado danos à sua saúde. Também, ó Deus, vem colocar diante de ti a vida da Débora, conforme o irmão João Pedro pediu. Ajude, ó Deus, essa vida e também da sua família, ó Pai, nos desafios que tem, nas questões e lutas que as famílias muitas vezes enfrentam. Ó Senhor, pedimos o teu cuidado sobre essa família. Como é bom orar a ti. Ó Deus, venha abençoar a nossa nação. Venha cuidar do nosso povo, ó Pai. Venha afastar de vez esse mal, venha cuidar do nosso país, nas esferas de administração do país, na esfera federal, estadual e municipal. Ó Deus, venha, Deus, fazer com que os nossos governantes tomem as medidas certas para minimizar as consequências desse mal na saúde do nosso povo e também na nossa economia. Senhor, colocamos diante de ti, confiados, ó Pai, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são teus filhos.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar agora com um louvor dirigido pelo Ministério de Louvor de nossa igreja. Quero convidá-lo a continuar louvando ao Senhor. Irmãos, continuando o nosso culto, nós vamos fazer a nossa reflexão dessa noite, o nosso estudo bíblico, e também continuando no capítulo 19 de Provérbios. Provérbios, capítulo 19, versículos 3, 8, 21 e 28. Na sua tela, você tem aí uma estrutura que nós temos estudado, uma estrutura desse capítulo que nós temos estudado já ao longo de algumas quartas-feiras. Não é? A primeira parte dessa estrutura são reflexões sobre a pobreza, a segunda parte, orientações para o seu dia, a terceira parte, atenção, perigo, quarta parte, consequências óbvias de escolhas equivocadas, e a quinta parte, questões de família. E nós vamos nos ater hoje a essa terceira parte, atenção, perigo, versículos 3, 8, 21 a 28, por isso que nós faremos a leitura desses versículos agora.
Versículo 3: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Versículo 8: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Versículo 21: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E por fim, o versículo 28: a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Muito bem. Então nós vamos ver essa parte dessa estrutura hoje que nós denominamos atenção, perigo. Atenção, perigo. Qual o primeiro cuidado, a primeira atenção que você deve ter? Lá no versículo 3 do capítulo 19, nós podemos encontrar o seguinte: não culpe Deus. Então, cuidado, atenção, não culpe Deus. Se você toma esse tipo de atitude, com certeza você terá consequências desastrosas na sua vida. Então, não culpe Deus. Só para lembrarmos, o versículo 3 do capítulo 19, ele diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho. Lembrando que estultícia é tolice, são ações tolas, não é, do homem. Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. O que eu estou querendo dizer aqui é que algumas pessoas, aliás, o que eu estou querendo dizer não, que o sábio aqui, Salomão, está querendo nos ensinar, isso logicamente inspirado por Deus, é que algumas pessoas tomam atitudes tolas e depois, devido às consequências dessas escolhas erradas que faz, começa a culpar a Deus. A culpa é de Deus por eu não conseguir determinada coisa, a culpa é de Deus por eu estar em determinada situação. Então você tem aí na sua tela: o tolo faz suas loucuras e depois se ira contra Deus. Ele faz as loucuras. Quantas vezes, irmão, eu já falei isso daqui em outros estudos, né? Quantas vezes algumas pessoas são avisadas, os crentes são avisados pela palavra de Deus, mas além da palavra de Deus, também Deus usa pessoas na sua vida. Podem ser seus parentes, seus pais, né, familiares, podem ser amigos que falam: olha, não faça isso, não entre por esse caminho, não tome essa decisão. Mas as pessoas começam a insistir. Aí, quando estão num estado de miserabilidade, num estado de desgraça espiritual ou até mesmo social, não é? Quem sabe até familiar, aí começam a questionar a existência e começam a pensar sobre Deus e dizem: olha, Deus é injusto para comigo. Que dificuldade que as pessoas têm de arcar com as consequências das suas escolhas erradas, dos seus erros, dos seus pecados, e querem colocar a culpa em Deus. Aí, continuando na tela, você tem assim: ao receber a justa recompensa de suas obras, colocam a culpa em Deus. Ao receber a justa recompensa das suas obras, colocam a culpa em Deus. Não é isso que muitos fazem, irmãos? Pastor, eu estou numa situação difícil, às vezes até financeiramente, porque não souberam administrar bem o recurso que Deus lhe deu, o seu dinheiro, não foram bons mordomos
das suas finanças. Às vezes são questões familiares, porque não souberam ser bons mordomos no relacionamento como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Às vezes não foram bons mordomos nos relacionamentos com seus vizinhos, com os seus amigos. Às vezes não foram bons mordomos dentro da igreja, da sua prática eclesiástica. Aí estão sofrendo alguma consequência e chega um pastor, eu estou passando por problemas, pastor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu confesso que algumas vezes a minha tendência imediata é falar, olha, você está colhendo aquilo que plantou. Mas eu entendo que na hora que alguém pede ajuda, não é o momento de chegar e ficar colocando mais um peso na vida dela. É o momento de apontar para a esperança, da confiança que é em Cristo, das possibilidades de restauração, mas em um segundo momento, sim, apontar para esse erro e ajudar essa pessoa naquela dificuldade. Mas, irmãos, quantas pessoas, ao receber uma justa recompensa das obras mais, acabam culpando Deus por isso. Aí na sua tela ainda, a falta de juízo é que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Irmãos, como que tem falta de juízo? Interessante que a falta de juízo não é prerrogativa de pessoas novas. Não é limitada somente a pessoas que são jovenzinhas ainda em idade. Eu tenho encontrado muita gente velha, muito ancião, com falta de juízo, fazendo escolhas erradas, escolhendo mais atender aos seus desejos carnais do que realmente atender à sua saúde, atender às questões espirituais da vida, atender a questões familiares, mas muitas vezes escolhem o pecado. Aí acompanhando, quando concebe o mal no coração e se apressa para executá-lo, não consulta Deus. É muito interessante. Na hora de fazer o erro, ninguém pergunta a Deus se eu for, Deus, faço isso ou não faço isso. Uma vez um jovem, que era muito chegado, né? Um erro teológico violento. Ele tinha determinada prática errada e ele achava que colocar o coração em Deus na hora dessa prática, isso iria minimizar o seu erro. Não é? Isso aí já é uma deturpação absurda. Não é isso que eu estou falando aqui, não. Mas não é isso que o texto está trazendo, mas isso é uma deturpação absurda. Querer fazer de Deus um comparsa, né? Um cúmplice do mal. Que perigo! Eu acredito que ele tenha se arrependido disso devido às conversas que nós tivemos, ainda eu na minha juventude, e ele também. Então isso tem tempo, né? Infelizmente tem bastante tempo. Mas a grande maioria não está nem aí. Na hora de escolher o erro, não vai consultar a Deus. Prefere o erro do que aquilo que Deus orienta em sua palavra. Daqui a pouco vai estar colhendo um fruto amargo, um fruto azedo, intragável. Aí quer se voltar para Deus. Deus é perdoador, sim, irmão. Deus restaura e Deus recebe, acolhe essa pessoa que se arrepende. Mas ela não pode, em nenhum momento, atribuir a Deus a responsabilidade dos seus atos. Porque muitos, na hora de receber o justo castigo do Senhor, dos seus atos insensatos, aí elas se sentem injustiçadas e culpam
ao Senhor por isso. Então, irmãos, nesse aspecto, ninguém pode semear o mal e querer colher o bem. Ninguém pode plantar o joio e querer colher trigo, embora o joio seja muito parecido com o trigo, mas na hora que alguém vai plantar, a pessoa sabe o que é joio e o que é trigo. Então não vai plantar joio para colher trigo. Ninguém pode semear discórdia e querer colher harmonia na sua vida, no seu relacionamento. Ninguém pode plantar o ódio e querer colher o amor. Então são escolhas, são tolices, são loucuras que as pessoas fazem e depois querem colher coisas boas e quando não colhem tendem a culpar ao Senhor. Vamos então para o versículo 8. O versículo 8 você tem na sua tela. Então, atenção, perigo. Não abandone o entendimento. Vamos ler o versículo 8 mais uma vez. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Irmãos, adquirir entendimento é uma questão de amor próprio. Ama a sua alma. A pessoa que ama a sua alma, que ama a si mesma, ama o seu bem-estar interior, o bem-estar, a paz e a harmonia da alma, é uma pessoa que busca adquirir entendimento. A pessoa que quer o bem para si própria é uma pessoa que busca o entendimento. Na sua tela está assim: o entendimento das realidades à nossa volta não é algo que possuímos naturalmente. Precisamos investir tempo para adquiri-lo. Não é fácil você obter esse entendimento da realidade que está à sua volta. Você ter uma leitura sábia das coisas que estão acontecendo. Só um minuto, irmãos, por favor. Isso não se obtém de forma natural. É preciso tempo para isso. Nós temos uma enorme dificuldade de pararmos para meditar. Ou nós somos tomados pela ditadura da pressa, daquilo que é urgente. Então eu já acordo, já me preparo, tomar café para ir trabalhar, para estudar, fazer tal, daqui a pouco eu volto, tenho que fazer dever de casa, ou então eu tenho que trabalhar, quando eu volto à noite do trabalho, eu tenho que fazer as coisas, preparar para o dia de amanhã. Então essa é a ditadura do urgente. Ou nós somos tomados pela ditadura do prazer. Então, se eu tenho algum tempo, eu vou gastar esse tempo com algo que me dê prazer. Eu não estou dizendo aqui que o lazer não seja algo importante nas nossas vidas. Só que o lazer não pode tomar todo o nosso tempo livre. Então, se você trabalha, você precisa ter um tempo de lazer, sim, mas também você precisa ter um tempo de outras coisas que não são trabalho, mas que vão te trazer entendimento. Uma delas é leitura da Bíblia. Deus me deu a oportunidade de ser pastor de uma igreja, mas também trabalhar fora. Eu trabalho em 2 escolas, dou aula em 2 escolas. Então essa questão de tempo, de problema de tempo que você tem, eu também tenho. Só que eu não abro mão nem do lazer, eu tenho tempo na semana para isso,
para esse lazer e também não abro mão de outras coisas quando preciso fazer, porque quando eu não estou dando aula, estou preparando coisas para a igreja, estou fazendo algum tipo de atividade na igreja, mas eu preciso também ter um tempo de lazer e um tempo para um crescimento pessoal, para o desenvolvimento pessoal. Eu não posso abrir mão de um tempo de leitura bíblica e meditação na palavra do Senhor e oração. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é o que vai me ajudar a entender a realidade que está à minha volta. Não é uma questão de escolaridade. Eu me lembro que na minha arrogância juvenil, quando eu estava começando a faculdade, e eu retornei para onde eu morava antigamente, que é um lugar mais do interior, e eu achava que ia chegar lá e ia, vamos dizer, ser o tal, né? Ia ter aquelas palavras que todos iam ouvir, ou, talvez nem por aí, mas ia ser considerado o rei da cocada preta, né? Porque poucas pessoas naquela época podiam fazer faculdade ou conseguiam fazer faculdade. Aí eu me sentei numa tarde e ali eu fui muito abençoado. Foi Deus me quebrando ali naquele momento. Numa varanda, e esse irmão já está na glória com o Senhor Jesus, e meu coração aperta um pouquinho quando eu falo isso. E naquela tarde, sentado naquela varanda, ele começou a trazer uma reflexão sobre a vida, pensando sobre as questões da natureza, do mundo, questões que eu estava estudando de forma profunda através da química, da biologia, e aquele irmão tinha uma compreensão de realidade que eu ainda não tinha alcançado. Os bancos escolares não me trouxeram isso. Meu irmão, ele tinha um entendimento da vida e da realidade, e sendo quase que analfabeto, lendo muito pouco. Mas o que ele lia, o que ele aprendia aqui nesse livro, lhe trazia um entendimento que poucos têm. Pare para ouvir mais, principalmente aqueles irmãos mais idosos e maduros na fé. Você terá muito a aprender com eles. Faça isso. Essa é uma das grandes experiências que eu passei na minha vida. Me alegro ver quando vejo alguns jovens da igreja conversando com os idosos. Quando eu olho aquilo, meu coração se enche de alegria, porque isso é a igreja de Cristo ativa. Alguém mais experiente na fé, ensinando a outro, passando da sua experiência, compartilhando. Irmão, que coisa boa é pertencer a uma igreja. Como me alegro em fazer parte da Igreja Batista em Nova Suíça, naqueles nossos encontros que os irmãos já sabem que nós fazemos. Mas para adquirir entendimento, é preciso investir tempo. Ainda na sua tela, melhor é aquele que ajunta conhecimento do que aquele que acumula dinheiro. Não é isso que o mundo ensina, não. O mundo ensina que você tem que ser bem-sucedido, tem que ter dinheiro mesmo. Agora a Bíblia fala que aquele que ajunta em conhecimento é muito melhor do que ter dinheiro. O entendimento, a questão da paz interior, lembra que eu falei que é querer bem a sua alma? É diferente, é muito melhor isso do que ter posses nessa vida e não ter entendimento. O dinheiro pode ser roubado, os bens podem ser consumidos pela traça e pela ferrugem, mas o entendimento não sofre esses tipos de danos.
O entendimento não pode ser roubado, não pode ser destruído pelo tempo, pela traça e pela ferrugem. Aí na sua tela você tem assim: quem adquire conhecimento faz o melhor de todos os investimentos, ama a própria vida e dá descanso à alma. Que investimento maravilhoso é adquirir conhecimento. O que eu acho interessante, irmãos, é que todos aqueles que buscam a palavra do Senhor de forma correta, honesta, sincera, procuram crescer na palavra, são pessoas que também estão antenadas com a realidade à sua volta. Não são pessoas bitoladas, né? Alienadas e que só ficam aqui com uma viseira. Não, eles conseguem olhar para a sua volta, eles têm informações, buscam informações e interpretam essas informações de acordo com o seu entendimento, com o conhecimento que tem. Buscam conhecimento. Ainda na sua tela você tem assim: o entendimento e a inteligência são a expressão da sabedoria. E a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É estar sintonizado com o coração de Deus. É viver de acordo com a vontade de Deus. É andar segundo o projeto de Deus. Em resumo, é ter o caráter de Cristo. Me permita repetir essas ideias, por favor, que eu acho muito interessante. O entendimento e a inteligência são a expressão da sabedoria. E a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É estar sintonizado com o coração de Deus. É viver de acordo com a vontade de Deus, é andar segundo o projeto de Deus. Em síntese, é ter o caráter de Cristo. Quando nós temos essa sabedoria, a Bíblia fala que nós temos a mente do Senhor. Isso significa que nós interpretamos as coisas que acontecem de acordo com o que aprendemos a respeito de Jesus, da forma como Jesus pensa. Aquele que adquire, tem essa sabedoria então vai se manifestar, vai se expressar através de entendimento e inteligência, capacidade de discernir as coisas e fazer as melhores escolhas. Então, cuidado, perigo, não abandone o entendimento. Agora, irmãos, o versículo 21, também quero trazer outra ideia para os irmãos. Cuidado, perigo, não lute contra os desígnios de Deus. Não lute contra os desígnios de Deus, né? Contra os caminhos de Deus, contra os propósitos de Deus, contra os planos de Deus, contra as orientações de Deus. Acompanhando aí você tem: o ser humano faz muitos planos, porém não é vontade humana que permanecerá, mas o propósito de Deus. Irmãos, fazer planos é algo natural. Nós fazemos planos. Toda segunda-feira eu pego a minha agenda e escrevo assim: metas da semana. Tudo aquilo que eu preciso fazer durante a semana para poder vencer aquela semana e organizar a minha vida naquela semana. Isso é fazer planos. Às vezes nós fazemos planos de economizar para adquirir determinado bem, né? Ou fazer determinada viagem, fazer um estudo, né? Um curso, ok? Planos são inerentes à realidade humana. Nós olhamos para o futuro e ficamos idealizando esse futuro e planejando como chegar lá. Isso não é ruim. A Bíblia nos ensina
a prudência a fazermos planos, não há pecado nisso, não há problema nisso. Mas, porém, conforme está aí nessa tela que nós lemos, não é a vontade humana que vai permanecer, que vai prevalecer, mas os propósitos de Deus. Então, não lute contra os propósitos de Deus para a sua vida. O coração pode fazer planos, mas o fazer, o realizar, as ações, tudo aquilo que vai acontecer, isso tudo vem do Senhor. Isso traz uma tranquilidade, não traz? Existe algo aí muito interessante. Ao mesmo tempo que adquirimos entendimento e sabedoria, nós começamos também a planejar. Mas a planejar não de forma tresloucada, não é? Uma coisa meio fantasiosa. Nós planejamos de acordo com os propósitos de Deus. Nós pedimos para que Deus nos dê essa sabedoria para planejar dessa forma. Mas o que eu acho interessante é que existe um daqueles mistérios nesse momento também que a Bíblia traz. Ao mesmo tempo que o homem planeja, Deus também realiza os seus propósitos. As duas coisas estão juntas nesse momento de fazer planos. Porque no final das contas, os propósitos de Deus é que vão prevalecer. Então, não queira lutar contra os propósitos do Senhor. O plano de Deus é perfeito, irmãos, ele é vitorioso. O crente é um vitorioso. Não é porque ele não vai passar por tribulações, mas ele é vitorioso porque no final das contas a vitória em Cristo está certa. O plano de Deus ele é perfeito e ele sempre vai apontar para a vitória que há em Cristo. Deus conhece o futuro no seu eterno. Deus é eterno. Para Deus é sempre agora. Então Deus conhece o futuro da sua eternidade. Ele enxerga todos os detalhes das dobras do futuro, todos os detalhes da nossa vida nessas dobras, desses desdobramentos que o futuro pode ter. Ele está presente no nosso amanhã. Então, ao saber que os propósitos de Deus é que vão se concretizar no final, isso traz para nós realmente motivo de tranquilidade e alegria. Aí na sua tela você tem assim, não poucas vezes, Deus frustra os nossos desígnios para nos dar o seu melhor. Dentro dessa ideia de que os propósitos de Deus que irão persistir, olha o que a Bíblia fala lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó 42, 2. O texto fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os propósitos de Deus é que prevalecem. Vamos dar uma ida também lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. É um texto muito citado, mas não tão bem compreendido por muitos. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o versículo 29 continua: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é esse bem? Sermos conformes à imagem de Jesus. Deus vai, dentro dos seus desígnios eternos, fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E você tem ainda na sua tela: é bom saber que os desígnios de Deus e não os nossos propósitos é que permanecem, pois o nosso Deus é o Pai das luzes, a fonte de todo o bem, verdadeiro em todas as suas palavras e misericordioso em todas as suas obras. Por isso você pode descansar nesse Deus que vai te orientar para um caminho claro, pois Ele é o Pai das luzes, para uma vida abençoada, que Ele é a fonte de todo o bem, para a verdade, porque Ele é verdadeiro em todas as suas palavras, e também o Deus que vai exercer misericórdia sobre você, porque Ele é misericordioso em todas as suas obras. Encerrando, irmãos, nós vamos ver, então, o versículo 28 de Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, versículo 28. Na sua tela você tem assim: não escolha o escarnecimento e a perversidade ou iniquidade. Então, cuidado, perigo. Não escolha o escarnecimento e a perversidade. Então, o versículo 28 fala assim: a testemunha de Belial, só para saber, Belial é o homem desprezível, aquele homem mau, não é? Pecador ao extremo. Então, a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Cuidado, perigo, não escolha o escarnecimento e a perversidade. Irmãos, essa testemunha de Belial é aquela testemunha corrupta que zomba da justiça. Tem na sua tela: a testemunha corrupta zomba da justiça, escarnece da verdade, tripudia sobre o direito e massacra os inocentes. É um agente do mal, um instrumento a serviço da violência. Então, esse é o tipo de pessoa que escolhe o escarnecimento e a perversidade. Você quer ser identificado como uma testemunha de Belial, como um homem mau, um homem perverso? É isso que você está escolhendo para a sua vida? Lembra-se que nós estudamos ainda há pouco, nos versículos anteriores, que aquilo que você escolher vai trazer consequências graves para você? É essa a sua decisão? Continuando aí na tela, você tem assim: se a testemunha corrupta perverte a justiça, a boca dos perversos tem fome de fazer o mal. A língua dos ímpios é carregada de veneno, é peçonha mortífera. Eu fico impressionado como que a Bíblia é muito sábia. As pessoas falam daquilo que está cheio o coração. A Bíblia já fala isso. Então, às vezes, a gente está em roda de conversas de amigos e eu fico ouvindo aquelas palavras e dá para ver nitidamente como está o coração daquelas pessoas. Porque essas palavras acabam sendo um reflexo daquilo que está no seu coração, o estado do coração. Então, essa testemunha corrupta também usa a sua boca para fazer mal. Palavras de destruição, palavras que não abençoam, palavras que não trazem saúde, que não ajudam em nada, mas que só prejudicam. Palavras que não edificam, que não trazem nenhum acréscimo espiritual, ou então nenhum entendimento, nenhum conhecimento, mas que na verdade só demonstram o hedonismo, a busca pelo prazer,
ou então coração cheio de intenções malignas. As pessoas sem caráter, irmãos, sentem um prazer mórbido em usar as palavras para destruir a reputação do próximo. Isso às vezes através de fofoca, às vezes através de calúnia. Porque eles sentem prazer em ver a destruição do outro, se banqueteiam, né, com a desgraça alheia, parecem aqueles urubus que se alimentam da carniça, se alimentam da miséria dos outros. Isso é o homem de Belial. Então, se a pessoa é um escarnecedor, se a pessoa é perversa, escolhe palavras, usar de palavras perversas, é nesse tipo de estirpe de gente que ele está se enquadrando. Aí na sua tela tem assim, tanto um quanto o outro receberão desprezo humano e a justa retribuição divina. Então, cuidado, perigo, não escolha o esclarecimento e a perversidade, porque você vai receber desprezo humano, mas também vai estar debaixo do juízo de Deus. Vai sofrer o castigo de Deus nessa terra, mas pior do que tudo, você sofrerá o castigo eterno. E esse castigo não terá fim. Eu sei que as pessoas falam que sofrem muito nessa vida, mas se nós contabilizarmos o tempo que nós temos de alegrias e de prazeres com o tempo que nós temos de sofrimento, para a grande maioria, para a imensa maioria, será muito mais tempos de alegria do que tempos de tristeza. Só que nessa eternidade, longe de Deus, no lugar separado para aqueles que não querem buscar em Cristo a mudança da sua vida, nesse lugar não haverá amenidades. É um sofrimento eterno, sem nada que venha trazer um pouco de conforto. Então, meu amigo, que ainda não tenha Cristo no seu coração, não escolha o escarnecimento, não escolha a perversidade, escolha Cristo. Escolha a transformação que Ele dá, a salvação que Ele te traz, não somente nessa vida, a salvação do pecado, dessas consequências terríveis que o pecado traz, mas também a salvação de uma condenação eterna. Esse é o tempo de fazer a melhor escolha para a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelas instruções claras que foram trazidas aqui essa noite através da Tua palavra. Obrigado, Deus. Nos ajude, ó Pai, a fazermos sempre escolhas sábias em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude. Precisamos de Ti, até mesmo para que tenhamos esse desejo de fazer as melhores escolhas. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, então, para que domingo, às 9 horas da manhã, você acesse aí a sua internet para acompanhar o nosso culto que ofereceremos a Deus. Domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Se você deseja entregar o seu dízimo ou oferta, você pode fazer por depósito bancário, pode fazer por transferência bancária, aí está o CNPJ da igreja, ou, se preferir, faça contato, como muitos irmãos têm feito, para que possamos pensar numa forma de você fazer a sua entrega do dízimo e da sua oferta. Em muitos casos, nós temos preferido ir na casa da pessoa e buscar esse dízimo e a oferta, isso nesse período que nós estamos em isolamento social. Vamos aguardar aí, irmãos, o que vai acontecer essa semana em relação à prefeitura, os decretos, ou o decreto que o prefeito está para liberar, se referindo ao funcionamento do comércio, de outros setores da sociedade, mas também para templos religiosos, tá bom?
E maiores informações nós daremos pelo grupo da igreja, pelo grupo oficial da igreja, e ali a informação é oficial, mas também, se não retornarmos antes, pelos cultos que teremos online, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana feliz debaixo da sua graça. Um forte abraço.